Boa noite para todo mundo. Então, prazer poder estar. Valeu, brigadão. Prazer poder estar aí com vocês. Na verdade, a Aliança de Farroupilha, das mais antigas, Farroupilha já é uma igreja mais antiga, né? Quantos anos tem aí? Uns 30 já, né? O André, a gente falou de 30, né? Antes falou. Então, Novo Hamburgo é um pouquinho mais só que Farroupilha. É a única que eu ainda não tinha participado de uma celebração. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês e poder estar compartilhando da nossa vida, da palavra, daquilo que Deus tem falado para nós, tem nos guiado, dirigido. Né? Nós estamos saindo de um período sabático, eu estou saindo do período sabático, que a gente chama de uma licença, que a igreja nos deu, de 3 meses, uma bênção de Deus da igreja para nós, né? Para tratar algumas coisas da nossa vida pessoal, vida de casado, né? E agora nós estamos saindo, na verdade, aqui é o primeiro estudo que eu estou dando depois desse período. Né? Então, é uma honra poder também dizer e falar isso. E durante o estudo a gente vai estar compartilhando e falando algumas coisas sobre isso dentro desse estudo que a gente quer dar para vocês. E o que eu quero trazer para vocês é a ideia de características. 6 características que um cristão tem, de um cristão que tem a sua mente alerta, uma mente ligada, uma mente que, na verdade, percebe, sabe como é que ele tem que agir nas situações da vida, sabe como é que ele tem que reagir, sabe como é que ele tem que pensar, sentir e agir, nas diversas situações de vida que a gente vai enfrentar todos os dias, não é só de vez em quando. Todos os dias nós nos deparamos com situações, momentos, sentimentos, pensamentos, e nós temos que ter a nossa mente alerta, ligada, para saber como é que nós devemos agir. Uma mente alerta é até a capacidade de pensar, sentir e agir conforme os propósitos de Deus. Porque somos filhos de Deus. Para aqueles que são filhos de Deus, nós temos que estar ligados. O que é que Deus, ou o que é que Jesus Cristo pensa sobre determinado pensamento? O que é que Jesus Cristo pensa sobre determinado sentimento? O que é que Jesus Cristo pensa sobre determinada atitude que eu estou tendo? Tudo isso está dentro de um entendimento de que nós vivemos uma guerra espiritual. Tá? É uma guerra, e a palavra de Deus fala sobre isso. Não vamos entrar nisso hoje, mas isso engloba isso, ter consciência que a gente está numa guerra. E o campo principal dessa guerra, sabe onde é que é? A nossa mente. A nossa mente é o campo principal em que acontecem as coisas. Então, a palavra de Deus fala sobre isso. Só um pequeno parênteses para a gente saber, né? Então, a Bíblia vai falar sobre soldado. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Cristo Jesus, em 2 Timóteo. Vai falar sobre a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Vai falar sobre a luta. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fala sobre batalha. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ter uma mente alerta engloba todas estas coisas. Ser um soldado de Cristo, ter a armadura certa, a luta que nós temos que enfrentar, as batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Por isso nós temos que ter uma mente alerta. E tudo isso, e tudo que a gente vai falar, está baseado na dependência de Cristo Jesus. Nunca podemos pensar que do que nós vamos falar, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Não. Nós somos capazes por causa de Cristo Jesus. Nós conseguimos por causa de Cristo Jesus. Porque Ele é o centro de todas as coisas. Então, tudo que a gente vai falar, tudo que vai estar sendo declarado e dito, tudo está debaixo da dependência de Cristo, do poder
que Cristo Jesus conquistou na cruz, da sua morte e ressurreição, que se isso não tivesse acontecido, nada disso que nós falamos, nada do que nós vivemos, nada do que nós cremos ou acreditamos da fé, não valeria nada. Então, Cristo é o centro de todas as coisas. Então, para nós termos uma mente alerta, eu coloquei 6 características para isso, como cristãos. A primeira delas é a pessoa que tem a sua mente alerta, ele tem os seus pensamentos sob controle. Os seus pensamentos sob controle. E isso é espiritual. Totalmente espiritual. A mente humana é uma coisa maravilhosa. É algo fantástico. A mente humana, eu gostaria de poder ter estudado mais sobre ela, porque está tudo aqui. Ela ainda é um mistério para a ciência. Ela não se desvendou tudo que é a mente humana. Mas nós, para termos uma mente alerta, nós temos que ter esses nossos pensamentos sob controle. Sabe por quê? Lá em Mateus, Jesus declara o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. A fonte das nossas emoções, das nossas ações, está na nossa mente. A forma como a pessoa pensa é a forma como a pessoa vai agir. A forma como a pessoa lida com os seus pensamentos é a forma como ela vai sentir as coisas e é a forma como ela vai mostrar isso, como ela vai agir. No que é que nós estamos pensando dia a dia? No que é que todos os dias nós estamos pensando? Porque também Jesus declara, olha, ali onde está o teu coração, é onde vai estar o teu tesouro. E o tesouro aqui, se fala muito sobre a questão financeira, mas tudo aquilo, na verdade, que nós damos total valor. O que é que tu corre atrás? O que é que realmente para ti é importante? O que é que todos os dias tu está pensando? E tu vai lutar por isso, e tu vai brigar por isso, e tu vai batalhar por isso. Nós chamamos isso de um ídolo. E o verdadeiro pensamento que nós temos que ter é ser inundado das coisas de Deus. Porque o mundo, todos os dias, inunda a nossa mente. Tem uma pesquisa recente que saiu sobre os jovens brasileiros, muito recente. E uma das coisas que choca, né? A gente sabe disso, mas quando a gente vê no papel, em números, o jovem brasileiro nas redes sociais, ele gasta em média, por hora, dia, 9 horas e meia por dia nas redes sociais. 9 horas e meia. O jovem, adulto, não vamos sair fora de muitos adultos maduros, né? Mas eles estão alimentando a sua mente com tantas coisas. Tem coisa boa? Tem. Não, tem coisa boa. Mas tem tanta coisa ruim. Estão alimentando, inundando a sua mente. E o que nós temos então que ter a nossa mente inundada pelas coisas de Deus. Porque tudo coopera para que a gente tenha pensamentos conforme a carne, o nosso pecado, o nosso desejo, conforme o mundo declara, tu tem que pensar desse jeito, e conforme Satanás deseja. Tudo coopera. Nós, como filhos de Deus, cristãos, nós temos que ter a nossa mente alerta, sabendo que os nossos pensamentos têm que estar sob o controle da palavra de Deus, o controle de Cristo Jesus, o controle daquilo que realmente vale a pena. A palavra de Deus diz o seguinte, que quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. E a sabedoria que está declarada ali não é a sabedoria humana. A sabedoria que está declarada ali é a sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do alto, Tiago declara, capítulo 3, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é boa. Ela vai conduzir as nossas vidas, ela vai conduzir os nossos pensamentos. Mas nós temos que ir, nós temos que desejar, nós temos que querer isso.
essa sabedoria que vem de Deus para saber o que é que realmente eu vou alimentar na minha mente. Como eu disse, as coisas da nossa carne, do mundo, de Satanás, isso não precisa fazer esforço nenhum, porque elas já estão aqui, infelizmente. Ainda somos parte desse mundo, ainda o pecado muitas vezes é latente em nossas vidas. Só seremos libertos quando Jesus voltar. Por isso nós temos que desejar, querer que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. Os nossos pensamentos sejam aquilo que está conforme a palavra dele. Inundar a nossa mente com a sua palavra, para termos uma mente mudada, transformada. Romanos 12, 2. Transformem-se pela renovação da mente de vocês. Para que, pela renovação da mente de vocês, aí então, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a nossa vida tem sido uma vida de derrotas, se a nossa vida tem sido uma vida de lutas, entregues ao pecado, é porque nós não buscamos transformar a nossa mente, a mente de Cristo. E estamos entregando ao pecado, ao mundo e a Satanás. Então, um cristão que tem a sua mente alerta, ele tem essa vontade de ter a sua mente controlada, ter a sua mente, os seus pensamentos sob controle. A segunda característica que eu coloco aqui, alguém que tem a sua mente alerta, ele tem a mente treinada para chegar ao propósito. Uma mente treinada para conseguir os propósitos. Agora, como filhos de Deus, me ajudem aqui. Qual é o maior propósito que um filho de Deus pode ter na sua vida? O que a gente pode pensar? Qual é o maior propósito que um filho de Deus pode ter na sua vida? Deve? Pode? O que vocês podem me ajudar com isso? Peguei de surpresa. Não tem problema. A gente espera. O maior propósito que um filho de Deus deve ter, glorificar a Cristo. É o maior propósito, é a coisa mais maravilhosa que nós podemos pensar. Fomos conquistados por Cristo para isso. O objetivo, todas as outras coisas que acontecem, todas as outras coisas são consequências do desejo ardente que nós, como filhos de Deus, devemos ter. O propósito maior que devemos ter, glorificar a Cristo. Com a nossa mente, com as nossas emoções, com as nossas atitudes. Hebreus vai declarar, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento sólido é para os adultos. Só que esse alimento sólido, ele não foi simplesmente, o exercício constante, algo que foi treinado, algo que foi preparado, algo que dia a dia eu fui desejando, que os meus pensamentos, que os meus propósitos estejam conectados com aquilo que Cristo Jesus deseja para a minha vida. E exercitando isso dia a dia, vai se tornando apto. Eu vou percebendo os propósitos principais também, os outros propósitos que Deus terá para a minha vida. Mas todos eles glorificando ao Senhor, glorificando a Cristo Jesus. Quando isso não acontece, quando o propósito de Deus e o meu propósito principal, que eu estou dizendo, declarando, glorificar a Cristo, quando isso não acontece, há o pecado. E quando há o pecado, nós entristecemos a Deus. Deus sente uma dor profunda por isso. Deus se entristece profundamente com seus filhos, porque o propósito não foi alcançado.
A terceira questão, a característica de um cristão que tem a sua mente alerta, ele sabe como perseverar na provação. Por quê? Porque foi provado. Ele foi provado e foi declarado fiel. Tiago, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Considerem motivo de grande alegria o fato de nós, filhos de Deus, passarmos por diversas provações. Não uma provação, diversas provações. Porque esta provação que vamos passar vai produzir algo. Vai produzir aquilo que está descrito ali no meio: perseverança pela fé. A perseverança de saber que nós estamos no caminho certo. A perseverança de saber que aquilo que eu estou fazendo, mesmo que parece que não está dando certo, mesmo que eu olho para frente e diz, mas isso não vai dar. Mas por causa do conhecimento que tenho, porque a minha mente está treinada, está controlada pelo Espírito, por Cristo, porque eu estou entendendo os propósitos de Deus claramente para a minha vida, que isso que eu estou desejando está glorificando a Cristo. E Deus disse, vai, eu vou crer. Como eu disse para vocês, nós tivemos 3 meses de licença da nossa igreja. 3 meses de licença em que nós nos afastamos de todas as responsabilidades que nós tínhamos, né? Para focar naquilo que nós precisávamos. Estudar a palavra melhor, ser acompanhado por um conselheiro, prestar contas da nossa vida, ter muitas conversas. E era uma provação para nós muitas vezes. Não era fácil. Porque nós nos confrontávamos com nós mesmos. Nós nos confrontávamos com o nosso próprio pecado. Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Que não está tudo resolvido, porque o pecado ainda infelizmente vai estar lá. Mas foram muitas vezes em que talvez a gente olhava e dizia, não vai dar. Não vai dar. O que é que fazia com que a gente perseverasse? A palavra de Deus. Em que a gente olhava e dizia, vamos lá, vamos continuar, mais um passo, vamos lá, vamos continuar. Vamos ter fé de que a palavra de Deus é verdadeira. Porque se ela diz que Deus nos ama, se a palavra de Deus declara isso, se a palavra de Deus diz, olha, todas as respostas que vocês precisam estão aqui. Cristo Jesus morreu na cruz para libertar vocês de todo o pecado, de todas as mazelas da vida. Cristo Jesus ressuscitou, conquistou a vitória. Vocês também podem ter essa vitória. Não por causa de vocês, mas por causa da fé em Cristo. Creio nisso. E muitas vezes nós tivemos que perseverar, apesar de olhar para frente, e às vezes não olhar, não ver nada. Que bom! E aí vem a questão tão maravilhosa que nós tínhamos uma igreja por trás. Temos uma igreja. Né? Temos uma igreja. Tínhamos pessoas nos acompanhando, nos ajudando, nos cobrando, nos incentivando, nos dando direção. Então, perseverar na aprovação. Sim, a aprovação vai vir. As dificuldades vão acontecer na nossa vida. Mas nós temos que perseverar. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente cresça, que a gente seja maduro e íntegro. O que significa esse maduro e íntegro? A imagem de Cristo. Glorificar a Cristo, glorificar ao nosso Deus, ser a imagem de Cristo. Ser a imagem de Cristo significa muitas coisas. Mas uma das principais coisas é agir, pensar, agir, sentir e agir como Cristo Jesus.
Filipenses declara que Jesus não considerou que ele era Deus. E ele escolheu se esvaziar dessa divindade mesmo, dele mesmo. Escolheu vir a esse mundo como um ser humano. Se humilhou, Filipenses declara, humilhou-se a si mesmo, vindo a se tornar homem. Porque ele era Deus, ele é Deus. Mas não só isso. Sendo encontrado em forma humana, vivendo o mundo aqui, ele foi obediente até a morte. E lá diz, ele ressalta isso, morte de cruz. Jesus aprendeu a todas as coisas, a obedecer pelo sofrimento, Hebreus vai declarar. Significa que Jesus mostrou o que era ser humilde. Jesus mostrou o que era ser manso. Jesus mostrou que nós não devemos levar em conta as ofensas, mas nós devemos perdoar aquele que nos ofende. Isso é uma luta. Não é tão simples. Nós humanos não queremos isso. A nossa justiça própria é muito forte. O nosso pecado exige que aquilo seja pago, mas Cristo Jesus já pagou. Nada mais precisa ser feito. O que eu preciso é olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser como o Senhor. Aceitar isso. E não ficar olhando e dizendo: olha como eu sofro. Olha como é difícil. Olha o que eu estou passando. Olha o que aquela pessoa fez para mim. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Mimimi. E quando a gente fala de casamento, coisa séria, né? Quantas vezes a gente se ofende pelo outro, a gente leva isso à ponta da faca. Não. Cristo Jesus olha para nós e diz: perdoa. Cristo Jesus olha para nós e diz: aceita. Cristo Jesus olha para nós e diz: anda mais uma milha. Ser provado, aceitar esta provação, para ser provado e aprovado conforme Cristo Jesus. A quarta questão, a quarta característica de alguém que tem a sua mente alerta, ele sabe que mesmo mesmo que se sentindo fraco, presta atenção, mesmo se sentindo fraco, sabe que é capaz de continuar, de fazer a vontade de Deus. Alguém que tem a sua mente alerta, sabe que mesmo se sentindo fraco, mesmo não olhando, vendo que não, acha que não dá, ele é capaz de continuar a fazer a vontade de Deus. Continuar a fazer a vontade de Deus. Eu chamo isso de apesar de. Apesar de não se sentir capaz. Apesar de sentir medo. Apesar de se sentir triste. Apesar de se sentir deprimido, doente. Eu ainda posso fazer a vontade de Deus. Como eu estou. Às vezes limitado, sim, pode ser. Mas a vontade de Deus eu continuarei a fazer. Lembra do principal propósito? Glorificar a Cristo. Como eu estou, aonde eu estou, do jeito que eu estou, o primeiro propósito nunca some. A partir de ali, outras coisas podem acontecer. O que nós temos que entender é o seguinte: todos nós estamos um pouco doentes. Todos nós, no mínimo, estamos um pouco doentes. Uns por causa do pecado, orgulho, vaidade, inveja, falar mal dos irmãos, mentir, e aí vai. Outros por doenças que podem acontecer. E aqui eu me refiro a doenças da mente. Síndrome de pânico, depressão, ansiedade, e aí vai. Todos nós estamos um pouco doentes. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que Deus sabe disso.
Deus sabe. E sabe o que Ele mais gosta em nós? Não são as coisas exteriores. Não são aquilo que nós queremos mostrar. Quando nós conversamos com a nossa liderança, quando a gente conversou com eles no início do ano e disse, olha, a gente precisa de um período, um tempo. Alguns deles olharam para nós e disseram, como? Mas vocês não têm nada. A gente errou. A gente errou porque a gente quis segurar a nossa própria mão. E a gente não mostrava isso para as pessoas, das nossas lutas. A gente colocou um algo exterior. Que feio, né? Muito feio. Mas a gente faz isso. Deus não está preocupado em olhar as suas coisas exteriores. Sabe o que Deus mais gosta? É do que está dentro de ti. Do teu coração. É disso que Ele gosta. O que interessa para Deus é como está o teu coração. Do jeito que tu está. Da maneira que tu te encontra. Ou lutando com os pecados, e que precisam ser tratados na nossa vida, ou as questões emocionais. Deus quer curar a tua vida. Deus quer tratar. Mas apesar de, nunca esqueça, alguém que tem a sua mente alerta, ele sabe que ele continua e pode glorificar a Deus, pode fazer a vontade de Deus, pode até usar aquilo que é, às vezes, as suas dificuldades, talvez para ajudar outros, permitir que o Senhor toque no seu coração, cure as suas mazelas de vida, para que a partir disso, a sua experiência de vida possa ajudar outros. E talvez, tem coisas que talvez Deus não cure. Por exemplo, eu tive eu tenho síndrome de pânico. Tá? Graças a Deus eu não tomo medicação, é graça de Deus, tá? Mas ela está lá. Ela de vez em quando ela quer, estou aqui. Não, volta de novo para o teu lugar. Né? A gente vai aprendendo a lidar, mas está lá. Né? Então, eu preciso saber conviver com isso. É uma questão química. Mas o que acontece? Então, não posso mais fazer nada. Não. Continuarei a andar com o Senhor. E talvez eu ajude outros que têm a mesma situação e ajudar eles a dizer, olha, é possível. Talvez com medicação, pode ser. Mas é possível viver. Vale a pena, continua. Não desiste. Vai adiante. Tá? A palavra de Deus declara isso. Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E esse versículo de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Parece uma coisa tão utópica, mas está ali. A Bíblia declara em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Creia, acredite. A quinta característica, quase chegando na sexta, de alguém que tem a sua mente alerta, entende que Satanás não nos tenta apenas com pecados pesados. Sabe que para um diabético, alguém que tem diabetes severa, um pequeno docinho pode matar ele. Um docinho. E para um diabético, a tentação do doce, eu não, graças a Deus, não sou diabético, mas daqueles que eu convivo, é terrível. É uma coisa assim, parece que aquilo ali, salta aos olhos. Satanás não nos tenta só com pecados pesados. Satanás não coloca só aquelas coisas que a gente, pesados em aspas, como eu coloquei ali, né? Pecado é pecado, mas não só coisas grandes, não. Pequenos desvios que Satanás pode colocar na nossa frente. Muito sutis. Por exemplo, o egoísmo, os ciúmes, conflitos com pessoas, a indiferença, a vaidade,
Até conflitos por boas obras. Não, quero fazer o certo. E eu quero fazer tão certo que eu exijo que o certo tem que ser feito. Pronto. Perdeu tudo. Pequenas coisas que vão se criando dentro do nosso coração. Pequenas dardos inflamados do maligno. Dardinhos que vão se colocando ali na nossa mente. Quando a gente fala de coração, a gente fala de mente e coração, tá? Na nossa mente. E a gente deixa que aquilo vai crescendo. Porque a minha esposa, ela não dobrou minha camisa direito. Pois é, que coisa, né? Aí na outra vez não dobrou a calça direito. Que coisa séria. Ela não é uma boa esposa. E aí começa, né? E aí começa, e vai. Daqui a pouco vocês estão brigando, vocês estão em conflitos sérios por coisas que vocês nem sabem por quê. Mas porque um pequeno dardinho de egoísmo entrou ali, aquilo vai aumentando. E eu estou falando isso de prática, né? De experiências que nós tivemos. E tivemos que olhar para dentro de nós e dizer, que vergonha. Como é que a gente pôde deixar isso? Nem sempre pecados grandes, pesados, são as coisas que nos destroem. Pode, mas coisas pequenas, que nós temos que estar com a nossa mente alerta. Esse texto diz, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. As nossas relações pessoais é o alvo principal de Satanás. Nossos relacionamentos entre irmãos, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento entre irmãos de sangue, entre pais e filhos, ali Satanás quer destruir, porque ele sabe que destruindo relacionamentos pessoais, ele destrói a nossa vida, porque nós somos feitos para nos relacionar. Enfim, a sexta característica de alguém que tem a sua mente em alerta, ele sabe, presta atenção, já que bugou ali de novo, ele sabe das suas forças e dos seus limites. Ele sabe das suas forças e dos seus limites. Ele sabe quem ele é. Ele sabe das suas qualidades. Sim, nós temos qualidades. Deus nos deu qualidades. E essas qualidades devem ser usadas para glorificar a Ele, para honrar a Ele. Eu tenho que saber isso, eu tenho que ter minha mente alerta sabendo isso. Mas também eu tenho limites, eu tenho defeitos. E aí que o bicho pega. Nós não queremos mostrar os nossos defeitos. Nós não queremos saber disso. Mas nós temos que saber sobre essas coisas. Nós temos que estar conscientes disso. Se nós não encararmos, eu chamo assim dos monstros ocultos que estão dentro de nós. Se nós não encararmos, como é que nós poderemos ser curados? A palavra de Deus diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Saiba quem tu é. Conheça o teu temperamento, conheça o teu caráter, sabe quem tu é, sabe até onde tu pode ir, sabe para que Deus deseja, por que Deus te colocou nesta igreja? Por quê? Para vir a um domingo, sentar aqui, levantar e ir embora? Não, muito mais. O Senhor te colocou na igreja, e especificamente aqui, para servir aos teus irmãos. Como tu vai fazer isso? Deus te deu qualidades para fazer isso. Ele, o Senhor Jesus, te chamou e disse, olha, tu vai fazer parte dessa igreja.
eu estou te dando dons. E esses dons é para servir essa igreja, para ajudar essa igreja a se desenvolver. O que é se desenvolver? Declarar o reino de Deus às pessoas. De diversas formas. Do louvor, do cara que vai mexer ali, do cara que vai cuidar, não sei. O que vai evangelizar diretamente, não sei. O fato é, Deus te deu qualidades. Mas também, Deus sabe que lá dentro de ti há coisas que precisam ser tratadas. Há pecados. Há ídolos pessoais que não são Deus. São um Deus, mas não é o nosso Deus. Isso precisa ser tratado. Isso precisa ser resolvido na nossa vida. Para que a gente possa cada vez mais ser apto a ter uma mente alerta, uma mente ligada. Quanto mais nós conseguimos depender da palavra, quanto mais nós conseguimos tratar as coisas da nossa vida, quanto mais nós conseguimos permitir que Cristo Jesus seja o centro da nossa vida, mais eficazes nós seremos. Nessa guerra que nós enfrentamos, em viver a vida de Cristo, em ser a imagem de Cristo, em querer glorificar a Cristo. Lá em Filipenses, quando fala sobre Jesus e que Jesus morreu e teve uma morte de cruz, a continuação desse texto diz o seguinte: por isso, Deus o glorificou e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e todo nome declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia a gente vai chegar diante de Deus e vai ser maravilhoso. Como vai ser bom. E Ele vai olhar para nós e vai dizer: meu filho, o que é que tu fez da tua vida? Sim, vamos prestar contas. E como vai ser bom se Ele olhar para nós e Ele disser: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel comigo. Venha e faça parte. Venha e entre plenamente na eternidade. Claro que não por as obras que fizemos, de jeito nenhum por causa de Cristo. Mas como será bom a gente poder ouvir dizer: muito bem, tu fez as coisas que eu te dei para fazer. E fez muito bem. E eu me alegro com isso. Eu me orgulho disso. Tu é o meu filho. Enfim, Deus fala conosco. E Deus fala de diversas formas. Deus usa o Espírito Santo que está em nós. Deus usa a sua palavra. Deus usa as pessoas. Sabia? Deus usa as pessoas para falar conosco. Deus usa os irmãos em Cristo, mas também Deus usa outras pessoas para falar conosco. Por isso, nós devemos e nós devemos desejar sempre termos a nossa mente alerta. Então, as 6 características: tem seus pensamentos sob controle, tem uma mente treinada para chegar ao propósito, sabe como perseverar na aprovação, porque foi provado e declarado fiel, mesmo se sentindo fraco, ainda é capaz de fazer a vontade de Deus, apesar de, entende que Satanás não nos tenta apenas com pecados pesados, ele sabe das suas forças e dos seus limites. E mais uma vez, tudo isso está na dependência de Cristo Jesus. Tudo isso eu preciso olhar para Cristo e dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Tudo isso está dentro da palavra que Ele deixou para nós. E essa palavra não deve ser lida de vez em quando. Ela tem que ser lida todos os dias. O Diogo leu agora há pouco sobre isso. Maravilhoso. Se tem filhos que nascem dentro do reino, vão um dia tomar a sua decisão, mas eles têm que ser inundados pela palavra. Nós adultos temos que ser inundados
todos os dias com a palavra. Todos os dias. Não tem jeito, não tem outra escolha. Todos os dias. E aí eu listei 5 lembranças diárias que a gente pode ter para nos ajudar a termos uma mente alerta. Primeiro, eu estou no meio de uma guerra séria. Uma guerra séria. Primeiro, dentro dessa guerra séria, lidamos conosco, com os nossos pecados, com as nossas mazelas de vida, com aquilo que está ali ainda e que nós não entregamos a Cristo, que nós não permitimos Cristo tocar e nos curar e nos libertar. Ele morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado. Guarda isso. Ele morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado. Pronto. Por que muitas vezes nós não nos libertamos dos nossos pecados? Por causa de nós. Nós não queremos. Nós temos que encarar isso e olhar e dizer: Senhor, me perdoa. Eu preciso de Ti todos os dias. Segunda questão é por pessoas. A guerra que nós enfrentamos para levar pessoas a Cristo, conduzirmos pessoas a Cristo. E isso vai muitas vezes depender da nossa vida, do nosso testemunho. Ok? Segundo, meu inimigo trabalha mesmo enquanto estou dormindo. Está repousando? Beleza. Satanás está lá, ó, planejando, está olhando, está armando. Saiba disso. Terceira coisa, dependo totalmente do poder de Cristo, do poder que Cristo nos deu pela sua morte na cruz e ressurreição. E isso é muito bom. E isso é bom. O Senhor deseja seguidores, mas não seguidores independentes, seguidores que seguem a cruz. Isso é muito, muito bom. Quarta coisa, hoje as decisões, atitudes, sentimentos que tenho terão resultados eternos na minha vida e na vida de outras pessoas. As tuas decisões, as tuas atitudes têm consequências na tua vida. Boas ou ruins, mas também tem consequências na vida de outras pessoas. E último, hoje Deus me dará a oportunidade para poder servir. Por isso, tenha uma mente alerta. Alerta nas coisas de Deus, naquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? Muito bem. Vamos fazer uma oração? E aí a gente conclui aqui. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ver na Tua palavra tantas promessas maravilhosas, Senhor. Senhor, nos perdoa porque nós falhamos muitas vezes. Muitas vezes ainda somos dominados por nós mesmos, pelo nosso egoísmo, pela nossa carne, pelos nossos desejos humanos. Senhor, produz em nós a consciência, esta mente alerta. Primeiro, Senhor, nós precisamos depender de Ti e estar contigo. Glorificar a Ti. E saber que todas as outras coisas estão ligadas a isso. Mas que a nossa vida seja algo que espelhe a Ti, Jesus. Mostre a Ti. Que nós possamos, mesmo errando, a gente possa se arrepender. Mesmo errando, a gente possa confessar o nosso erro e nos arrependermos. Mostrarmos o Teu amor com tudo isso. Senhor, faça essa Tua boa obra em nós, Senhor. Não porque merecemos, não porque achamos que somos merecedores, pela Tua misericórdia. Única e exclusivamente a Tua misericórdia. Então, nós pedimos isso a Ti. E ao mesmo tempo agradecemos. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, aonde nós estaríamos, Senhor? Só Tu que tens as respostas. Só Tu que tens a vida, Senhor, verdadeira. E nós queremos sempre, sempre estar com esta vida em nós. Do Teu lado, Senhor. Caminhando contigo dia a dia. Muito obrigado por todas essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.